Então vamos lá, vamos revisar aqui a nossa aula de ortografia, nossa aula de português, que está falando, né, do uso do as, es, is, os, us. Na nossa língua, a língua portuguesa, é muito comum você ver as vogais a, e, i, o, u se juntarem à consoante s ou à consoante si para formar sílabas, não é isso? Então, nós temos a sílaba do S inicial, sa, se, si, so, su, e temos essa sílaba com o S final, que é as, es, is, os e us, ok? Existem, assim, diversas palavras com as, es, is, os e us. E estes sons podem aparecer no início, no começo, no meio e no fim das palavras. Esses sons podem aparecer tanto no começo, como no meio, como no fim das palavras. No início, por exemplo, nós temos aí, ó, asno, aspirador, esmola e esmalte, ok? Ó, asno, aspirador, esmola e esmalte. Eu poderia colocar aí isqueiro, eu poderia colocar aí astronauta, ostra. Estão vendo? Então, essas palavras começam com essa sílaba, com esse encontro, no início. No meio, nós temos testa, festa, vestido, resto, lesma. Nós temos pasta, nós temos cascudo, nós temos cuscuz. Então, cuscuz está no início, né? Não está no meio. Nós temos costume, ok? Então, essas são palavras com as, es, is, os, us. Olha só, atenção, muita atenção. Embora os grupos de as, es, is, os, us e as, es, is, os, us com z, observem aí que um grupo está com S e o outro grupo está com Z, né? Eles possuem o mesmo som, mas o seu uso é diferenciado, é diferença de uso. Então, vocês não podem confundir. Pode ser usado o as, es, is, os, us, pode ser usado no início, no meio ou no fim da palavra. Aí você tem asma, castelo, tá vendo? Latas, tá aí no final com o marcador do plural, não é? Já o Z final, o as, es, is, os, us com o Z final, ele só pode ser usado no final da palavra. Então, vocês precisam conferir, né, a acentuação tônica, né? De algumas palavras, ele funciona como um marcador da sílaba mais forte no final, mas são poucas as palavras no final da palavra, né? Que é a que você tem capaz, talvez, juiz, veloz e capuz. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, ok? Apenas, olha o que diz, apenas pode ser usado no fim das palavras, mas é quem? O Z final, as, es, is, os, us com Z. É diferente do as, es, is, os, us com S, ok? Então, vocês precisam ficar ligadinhos nas regras, prestar bastante atenção, viu? Beijos, meus amores. Nos encontraremos depois das nossas próximas aulas, ok? Então, vamos lá, turma, a nossa aula de ciências. É isso aí, né? Vamos falar sobre os sons e as vibrações da matéria. Creio que vocês já devem ter noção do que é o som, não é? Porque nós já falamos de som e tudo que produz, no caso, uma vibração, ou seja, a nossa voz, quando nós falamos, nós emitimos sons, uma música que nós ouvimos, o canto de um pássaro, ok?
o barulho do carro na rua, uma buzina, uma explosão, os raios e trovões, o barulho dos raios e trovões, não é isso? As gotas da chuva, tudo isso são sons. E o que vem a ser som, não é? Vamos ver o que é que vem a ser som? O som é justamente, né, essa vibração, né, produzida por uma determinada fonte, não é isso? Então, mesmo que sejam de fontes diferentes, como por exemplo, eu citei a música, citei a nossa voz, citei o canto dos pássaros, citei um carro passando na rua, uma moto, são fontes diferentes que são justamente os objetos que vão produzir os sons, não é isso? Nós somos seres, os pássaros são seres. Aí no slide a Pro colocou o barulho de uma moeda, por exemplo, caindo no chão. Tudo isso são sons e também são produzidos por fontes diferentes. Mas o que é que eles têm em comum? Todos são produzidos por vibrações. Essas vibrações ou esses sons só acontecem quando existe uma fonte de vibração, ou seja, os sons só podem ser produzidos se houver alguém ou algum objeto que vá produzir essa vibração que vai dar origem aos sons. Temos aí, por exemplo, a mãozinha batendo palmas. Espero que tenha saído o som para vocês ouvirem, né? É este som que foi produzido por quê? Pelo movimento de pressionar uma mão na outra, as palmas da mão uma na outra, e se produziu o som do bater palmas, né? Essa fonte de vibração, o que vai produzir essa vibração, geram ondas sonoras que nós não vemos, são imperceptíveis, né, aos olhos, né? Elas não são visíveis aos nossos olhos, nós não podemos ver, mas nós ouvimos o som produzido por essas ondas sonoras. As ondas sonoras precisam de um ambiente para que elas possam se espalhar, não é isso? Então, essa expansão, ou seja, essas ondas sonoras estarem espalhadas, serem espalhadas, vai depender do ambiente que elas estejam, ou que estejam sendo produzida essa vibração. Essas ondas sonoras, que pode ser no ar, na água ou em qualquer material sólido, ok? Nós percebemos os sons por meio do nosso órgão auditivo, isso mesmo. O que é que nos ajuda, que nos propicia a ouvir? O nosso ouvido. É isso aí. Então, é dessa forma que nós percebemos os sons. Se você tem algum problema no seu aparelho auditivo, você não vai ouvir os sons. O nosso ouvido, ele capta como se fossem as anteninhas, né, que a gente fala das abelhas que se comunicam, não é isso? Das borboletas, né? Os animais que possuem aquelas anteninhas que utilizam para se comunicar. Então, os nossos ouvidos, eles captam as ondas sonoras, eles recebem, eles são sensíveis que conseguem, captar essas ondas sonoras e enviar essa mensagem para o nosso cérebro, que é justamente o nosso cérebro que vai dar esse comando de que nós estamos sentindo ou percebendo algum som. Aí eu coloquei a imagem, né, da tempestade, os raios e os trovões. Existem sons harmoniosos e existem sons desordenados. O que seriam os sons harmoniosos? Seriam os sons gerados com ritmos, uma canção, o toque de um violão, de um violino, não é? Eles têm ritmo, são produzidos por meio de uma melodia. E o que seriam os sons desordenados? São justamente aqueles que não têm uma ordem rítmica, que não seguem uma ordem, que não
têm melodia, que só fazem barulho, como o barulho ronco de uma moto, do motor de um carro, a explosão, uma explosão, os raios, os trovões, né? Eles não são melodiosos, eles não são harmoniosos, eles fazem barulho, não é isso? Então, por isso são chamados de sons desordenados. O que são instrumentos musicais, né? Então, geralmente, como a gente falou, precisa-se de uma fonte para se produzir essa vibração que vai dar origem aos sons. Os instrumentos musicais são uma dessas formas ou um desses objetos ou ferramentas, digamos assim, para se produzir ou se criar sons. Temos os instrumentos de sopro, que você tem aí o impulso do sopro, né? Você sopra, né, com a sua boca, e é justamente este sopro que vai fazer o ar vibrar e então vai acontecer a formação, vai acontecer o som. São exemplos de instrumentos de sopro: o trombone, o saxofone, a clarineta, o oboé, a flauta, né? A flauta, por exemplo, é um instrumento de som. E tem brinquedos de vocês que produzem som, como por exemplo o apito, mas o apito vai produzir um som desordenado. Você não consegue produzir um som harmonioso com o apito, né? Só serve para fazer barulho, ok? Instrumentos de corda. Nós temos aí um som que é produzido pela vibração das cordas. O movimento que você faz nas cordas, quando você mexe, a pessoa que toca o violão, que toca a guitarra, né? Que toca o violoncelo, que toca o violino, é justamente o movimento das cordas que vai fazer essa vibração ser transformada em som. Aí nós temos o violino, o berimbau, o violoncelo, aí eu vou citar aí o violão, são instrumentos de corda. E existem os instrumentos eletrônicos, que elas obviamente vão emitir sons eletrônicos, como os rádios, não é isso? Os smartphones, você pode colocar um som gravado e estar ouvindo, né? Já a nossa voz é um resultado de vibração, das membranas elásticas que estão dentro do nosso pescoço. Isso mesmo. Essas membranas elásticas, elas são chamadas de cordas vocais. As cordas vocais é que vão produzir esse movimento que nós fazemos quando abrimos a boca, né? Vai produzir da passagem de ar que nós temos, né? Quando abrimos a boca, que nós inspiramos e nós expiramos, né? Ó, inspira, expira, né? Esse movimento que nós fazemos ao falar vai vibrar as cordas vocais e vai produzir o som da nossa voz. Já os sons dos animais, eles são produzidos com objetivos, né? De várias finalidades, né? Às vezes os animais produzem sons para atrair a fêmea, para intimidar os rivais, né? Aqueles que querem invadir o seu território, não é isso? Para se proteger daqueles que possam estar querendo caçá-los. Então, a gente tem que ficar bem atento para conseguir decifrar isso. Agora, tem uma coisa que é muito importante, a saúde auditiva. Por que é muito importante? Porque com o tempo, se nós ouvirmos sons muito altos, com muita frequência, principalmente se nós estivermos com sons de fones de ouvido, nós vamos danificar o nosso ouvido. E com o passar do tempo, nós não poderemos mais escutar ou teremos alguma dificuldade para escutar o que as pessoas falam com a gente. É justamente isso que está falando, a exposição prolongada de barulhos altos prejudica a audição, ok? Então fiquem bem ligadinhos a isso. Olha aí o diário, atividade no livro de ciência, página 103. Estudar as páginas 100 e 102
e atividade no livro de português, página 174. Ok?